Vitor? Vitor, eu acho que tá com problema na câmera e no áudio. Pessoal, se existir problema na câmera, áudio, qualquer coisa de vocês têm que comunicar com a coordenação, ela vai me passar, tá? Desde que ela me passe, aí não tem problema. Se a coordenação não passar nada, aí é remoção. O áudio eu não me importo, tá? Até porque eu não fico perguntando tanto para responderem. Eu só dou a aula, né? Não tem tanta essa interação de tipo, responde a questão. Não tem tanta essa interação. Então não tem tanto essa precisão, tá? Mas sempre bom. Então já estou apresentando aí a apostila para vocês. Ô, professor, Tá bom, tem que gente? avisar a Nilza que não vai ligar a câmera? Não é assim. Deixa eu explicar para vocês em relação à câmera. A proposta da escola foi: todos os alunos deverão participar das aulas com uma câmera ligada, para que o professor possa saber que o aluno está olhando para a câmera. Então, pelo menos o professor tem uma ideia de que o aluno está de fato participando da aula. O que ocorre é o seguinte: alguns alunos eles não fazem nada, tipo, o pai às vezes está trabalhando, então o filho está enrolando a aula, deixa lá a aula tocando, a aula está lá tocando, ele está fazendo outra coisa, está jogando, ou ele está assistindo algum filme, fazendo outra coisa que não é estudar. E, consequentemente, esse aluno acaba por não copiar a matéria no caderno, acaba por tirar uma nota ruim, não faz os trabalhos e tudo mais. Então, a proposta da escola em relação aos pais foi: olha, a gente vai ter aula à distância, mas uma das obrigações do aluno é manter a câmera ligada. Caso haja alguma impossibilidade de o aluno permanecer com a câmera ligada, o pai deve entrar em contato com a escola. Não é o filho, é o pai do aluno. Os pais do aluno devem entrar em contato com a escola para informar a escola que, olha, acontecendo isso, o meu filho não vai ligar a câmera em tais aulas, por exemplo, ele não pode ir na aula amanhã. Então, amanhã ele está liberado, a coordenação entra em contato com o professor, diz: professores, os tais alunos não irão ligar a câmera tal dia por causa... E aí não importa qual é o motivo, porque para mim não importa qual é o seu motivo, resumindo. Só importa que você comunicou a escola. Se a escola está sabendo, está de boa. Porém, eu entendo que, primeiro, existem pessoas que acordou e não tomou banho, então provavelmente ainda está com a roupa que dormiu, pijama, sei lá. Tem pessoas que estão embrulhadas ainda na coberta. Eu entendo isso. Porém, a norma vocês deverão ligar a câmera para poder participar da aula. Caso contrário, eu vou ter que removê-los. Eu removi na última aula, vocês viram, tá? Resumindo assim, é um padrão. Porque, por exemplo, eu não sei o que a Júlia está fazendo. Eu sei o que a Maria Veloso está fazendo. Ela está com... Eu estou ligando o computador, professor. Eu não sei o que a Maria Rosa está fazendo, mas eu sei que o Vitor está prestando atenção na aula. Eu sei que a Daiane está, a Luísa está. Mas eu não posso dizer isso da Nicolas, do Davi, da Caroline, da Emily. De vocês que estão com a câmera ligada, eu não posso falar. Então, eu perco essa interação com vocês e, por consequência, esse é um dos motivos pelo qual a escola exige que os alunos que irão participar das aulas online precisam estar com a câmera ligada. Se você não quer participar com a câmera ligada, você pode assistir o vídeo que depois é postado no YouTube e que tem uma playlist no canal para vocês estarem buscando lá e assistindo todos os vídeos da aula. Professor, como que eu faço para encontrar esses vídeos? Caso você queira assistir por dentro da plataforma, o primeiro link que eu dei, você vai ter que clicar lá, porque está bem lá para trás. Depois eu vou mandar de novo o link para vocês acessarem lá. Mas na nossa disciplina, tá? Na disciplina de matemática, física e oficina de física, vocês podem entrar lá no YouTube. Deixa eu entrar aqui. Vocês podem acessar o YouTube. Aí vocês podem pesquisar aqui Kennedy Valente,
que sou eu, né, professor de vocês, entrar lá no meu canal e vocês podem vir aqui em playlist. E dentro de playlist vocês podem pesquisar. Vocês vão procurar aqui as playlists. Alguma dessas playlists não vão aparecer para vocês aqui, porque aparece para mim porque eu sou o dono do canal, né? Então, mas tem coisa que é oculta aqui. Então, vocês vão pesquisar por 3 playlists. Primeiro ano de matemática, primeiro ano de física, tá entre parênteses, QI. Deixa eu... opa, não era esse aqui. Esse aqui é do terceiro ano. Ó, vamos pegar aqui um do primeiro ano. Primeiro ano, oficina de física, ó. QI. Então, aqui, ó, vai ter todas as aulas, ó. O dia 11 de fevereiro é uma aula por semana só, em todas as 2 aulas de fevereiro, depois as 3 aulas de março, as 2 aulas de abril, a gente teve prova, teve feriado, por isso que não teve mais aulas do que essa, tá? E a nossa aula de ontem eu vou postar hoje, então a aula de ontem vai estar disponível, provavelmente até de noite vai estar disponível. Então vocês podem estar acessando e assistindo todas as aulas lá, caso vocês estejam dúvidas, tá? Por exemplo, eu não entendi como que eu faço a primeira aula lá de prever a conta de luz. Entra lá no canal e assiste lá a aula que a gente teve lá, resolvendo exercício, ó, que na verdade essa aqui nem foi uma aula ao vivo, né? Eu gravei, foram 30 minutos gravado, e no dia 8 foi 30 minutos também gravado, no dia 25 foi uma aula ao vivo, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, tá aí, foi uma aula que a gente fez ao vivo, então é interessante se vocês quiserem. Acho que tinha até pessoas na sala de aula nesse dia aqui, tá? Caso acho que a Maria Eduarda estava na aula. A Veloso estava na aula nesse dia, tá bom? Então, só recapitulando. Eu irei remover já quem está com a câmera desligada, certo? Professor, eu não posso ligar a câmera. A Nilza tem que me falar que você não pode ligar. Se a Nilza disser, você vai ser removido já. Outro detalhe. Aula que usa o caderno de oficina que eu vou mostrar para vocês. Gente, esse caderno aqui, esse aqui, só é usado na quinta-feira, primeiro horário, tá bom? Então, hoje é o caderno, esse caderno aqui, ó. Esse dia é a página aqui, tá 76, tá? Esse caderno, tá bom? Esse caderno aqui. Então, só deixando isso claro para vocês, tá? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Hoje é 30. Bruno, Caroline, Presente. Daiane, Presente. Presente. Emily, Gabriel, João Gabriel, Júlia, Presente. Carla, Presente. Kelvin, Luara, Luísa, Presente. Maria Eduarda Rosa, Maria Veloso, Presente. Fernanda, Nicolas, Presente. Oliver, Presente. Vandé, acho que vocês estão vendo aí. Tá aqui para a Nilza. As faltas. Por que eu tenho 2 faltas? É? Por que eu tenho 2 faltas? Não tem 2 faltas? Professor, Maria Rosa acabou de entrar, professor. Não sou eu ou é Que ela? foi, professor? É a Rosa que eu coloquei falta aqui.
Não, senhor, tá Ai, aqui. professor, quase morri. É porque Achei que fosse eu. você entrou agora, né? Não, eu já tava, mas daí eu sei porque eu tive que ver um negócio, daí eu entrei de novo. E eu avisei. O quê? Quando eu fiz a chamada, você não. Eu coloquei falta. Vou arrumar. Cadê a news aqui? As fotos aqui pra news, a gente vai começar. Mas assim, só deixando claro, voltou, porque eu já vou te remover. Bruno, AM, Ariel, Kelvin, Luara. Aí, se alguém que tiver com falta estiver aí, tá? Maria Fernanda, Vandé, nada. Então, tchau para vocês, viu? Estão sem câmera. Então é isso aí, viu? Então vamos estudar. Agora não sei mais nem o que eu removi para poder passar para news aqui. Ah, é só olhar na chamada, né? Pronto, fechou. Ora, Vitor, Oliver. Madu, Bruno, Oliver. Que é o Vitor? Bruno não, o Bruno nem estava. João Gabriel. Davi se removeu, a Caroline, Maria Eduarda Rosa. Fernando não tava, né? Fernanda não. Vamos lá. Gente, então, só vocês foquem, tá? Quem entrou agora, já ia pegar falta aí. Se é que não pegou falta. Deixa eu colocar aqui a presença. Aí assim, professor, eu só consigo usar a câmera se eu ligar o computador. Então não se faça de besta, de bobo, liga o computador logo, tá? Não deixem para ligar o computador depois que eu remover você, tá? Que depois vai dar você entrar na aula. Então a gente vai trabalhar hoje com ângulos, o conjunto social. Eu tô triste porque a gente acabou perdendo aí 26 minutos. 26 minutos não, né? 16 minutos aí para poder remover o pessoal porque não liga a câmera. Espero que chegue um momento em que vocês aprendam que começou a aula, vou ligar minha câmera e vou assistir minha aula de boa, sem precisar incomodar o professor e os meus colegas perdendo tempo. Professor, esse negócio de que não consegue acessar o plural pelo celular de iPhone é tudo mentira, porque a Júlia Eu mesmo disse posso que mandar consegue o e eu vídeo também para o consigo. senhor? Ele me mandou? Pode mandar. Aí você envia para o pessoal, porque dá, professor, dá certo. Tá, não, tranquilo. Isso aí eu nem me preocupo porque desde o ano passado eu mando vídeo, eu ensino várias coisas diferentes para tentar entrar. E assim, quem não consegue, gente, é porque não quer fazer, tá? Porque tem a escola, é só abrir o YouTube lá, tem um monte de tutoriais do próprio Plural ensinando, então é porque não quer. Para a Aline também.
É porque, assim, quando a pessoa quer, ela faz, simplesmente faz, ela dá um jeito de fazer, porque, querendo ou não, tem muito mais complexos que as pessoas conseguem fazer, tipo, usando essas mesmas ferramentas, YouTube, o Google, para poder as dúvidas, e faz, dá um jeito. Querendo ou não, vocês já estão no ensino médio, então, esse pessoal que não quer precisa amadurecer de que eles têm que fazer, não porque é obrigado, mas porque precisam, é um foco para eles. Então, vamos começar a estudar ângulos. Com certeza, esse não é um conteúdo novo para vocês, é um conteúdo meio que de revisão, que vocês estão revisando essa parte de ângulos, tá? Então, nós vamos indicar o ângulo da seguinte maneira. Dadas duas semi-retas, tá? A semi-reta que passa pelo ponto A e a semi-reta que passa pelo ponto B. Essas duas semi-retas vão criar duas regiões. Uma região interna a elas, que vai ser a menor região que elas vão formar, e uma região aqui externa, tá? Então, nós vamos determinar o ângulo, a região... Geralmente, nós indicamos a região menor como sendo o ângulo, mas nos dois casos são ângulos, tá? Tanto a região externa quanto a região interna vai formar um ângulo que nós chamamos de ângulo geométrico, porém, simplesmente nós iremos chamar de ângulo, que é mais... fica até mais bonito aí resumido, certo? No ângulo representado assim, eu posso destacar os seguintes elementos. Quais são os elementos que eu posso destacar? Deixa eu apagar aqui para poder não atrapalhar a visão de vocês em relação a isso. Nós temos as semi-retas, OA, que é essa semi-reta aqui, ok? E nós temos a semi-reta OB. E o vértice do ângulo, que é chamado aqui de vértice O. O ponto Ozinho ali representa o vértice do ângulo. Uma coisa importante, os pontos em geometria e matemática, nós iremos indicar por letra maiúscula, tá? Enquanto que as retas iremos indicar por uma letra minúscula. Então, se eu estivesse indicando aqui, por exemplo, a reta R e a reta S, geralmente os livros irão colocar essas retas como letras minúsculas e os pontos com letras latinas maiúsculas. O que são as letras latinas? São as letras que a gente usa no nosso alfabeto, tá? A, B, C, D, E, F, G, porque existem também as letras gregas. Lembra das letras gregas? Alfa, beta, gama. Então, tem as letras gregas também, ó. Alfa, beta, gama, pi, fi, rho, sigma, ômega, delta minúsculo, epsilon e assim sucessivamente, tá bom? Então, vai ter várias outras aí. Vocês podem dar uma pesquisadinha na internet. As principais, eu vou, claro, as principais não, as que a gente vai usando, eu vou mostrando para vocês, tá? Como que eu faço a medida dos ângulos? Fala, Maria. Onde que tá, professor? O quê? Ah, essa página, eu não tô encontrando. Página? Aqui, ó. 143, eu... Ou você não tá vendo? Caderno 2? Não, tô vendo, Caderno é que eu tava na dois. página 156. Ah, tá. Mas você viu aqui, ó, que eu mandei aqui no WhatsApp, ó? Não, eu fui direto pra aula. Ah, beleza, né? Eu mandei aqui, ó. Até coloquei em negrito aqui, ó. Coloquei em negrito aqui, tá bom? Disfarce. Então, toda aula eu faço esse protocolo aí. Eu mando o tema, o horário da aula, o tema, a página e também mando o... Como que é o nome? A tarefa de casa, tá? Então, aquela agendinha ali é importante situar na aula, para você tem que fazer. Então, vamos lá. Medida de ângulos. Na medição de ângulos, usamos como unidade o grau, a medida alfa de ângulos geométricos, é tal que, nesse basicão aqui, por enquanto, nós vamos ter que o alfa ele vai estar entre 0 e 180 graus. Quando um ângulo ele é menor que 90 graus, ele está entre 0 e 90 graus, nós dizemos que esse ângulo ele é o ângulo agudo. Quando o ângulo é exatamente igual a 90, nós chamamos ele de ângulo reto. E quando nós temos o ângulo entre 90 e 70 graus, ele é um ângulo obtuso.
Essa é uma classificação de ângulos geométricos. Uma coisa importante de se ressaltar: ângulo geométrico vai ser o menor ângulo entre as duas retas. Por isso, a gente indica ele de 0 a 180 graus, tá? Mas, de um modo geral, daqui a pouco nós iremos apresentar os ângulos de 0 a 360 e em aulas futuras, provavelmente nesse ano ainda, a gente vai estudar ângulos maiores do que 360 graus e ângulos menores do que 0 graus, tá? Que são os ângulos negativos. Bom, esse aqui são os ângulos, como eu mencionei para vocês. Por extensão do conceito de ângulos, temos o seguinte: quando um ângulo é exatamente igual a 180 graus, nós iremos chamá-lo de ângulo raso. E quando nós tivermos um ângulo formado por duas semirretas coincidentes, nós iremos chamar ele de ângulo nulo ou ângulo de 0 graus, tá? Então, esses são os ângulos aí, a classificação dos ângulos. Nós temos o ângulo agudo, menor que 90 e maior que 0. Ângulo reto, exatamente igual a 90. Obtuso, entre 90 e 180. Raso, exatamente igual a 180. E o nulo, que é exatamente a 0 graus. Então, resumo aí da notação de ângulos que a gente tem. Alguma dúvida? Então, vamos. Quais são as outras questões que envolvem o conceito de ângulo? Uma delas, mais importante delas, está aqui, são os ângulos complementares, suplementares, consecutivos, a bissetriz e os adjacentes. Vamos começar pelos ângulos complementares. Dois ângulos de medidas alfa e beta serão chamados de ângulos complementares se somente se a soma desses ângulos é igual a 90 graus. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, rapidão. Então, imagina o seguinte: imagina que temos aqui o ângulo de 90 graus, e aí você encontrou um exercício que faça isso aqui para você. Ó. Te dei esse valor aqui, ele chamou esse valor de x, e, por exemplo, ele chamou de x mais 30 graus. Aí ele pergunta qual é o valor de x. Como que eu faço para resolver esse tipo de questão? Sabendo que o ângulo entre eles é 90 graus, isso significa dizer que esses dois ângulos são complementares e, portanto, a gente sabe pela definição de ângulos complementares que a soma dos ângulos é 90 graus. Ou seja, eu vou somar os dois ângulos, o ângulo x com o ângulo x mais 30, e isso aqui é igual a 90, tá? Logo, eu vou somar essas letras, 2x mais 30 igual a 90. Vou passar o 30 para o outro lado, então 2x é 90 menos 30, e posso concluir, então, que ele vai ser igual a 60. Passo dividindo, então fica 60 dividido por 2, e posso concluir, então, que o ângulo é de 30 graus. Ângulo x. Então, esse ângulo aqui é 30 graus, e esse aqui vai ser 30 mais 30, né? Que no caso vai dar 60 graus. Aí vocês podem tirar a prova real. 60 mais 30 dá 90. Ou seja, eles são ângulos complementares, tá? Se copiar aí, fique à vontade. É importante destacar, apesar de serem definições simples, na prática, a gente vai resolver equações com essas definições que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Uma delas, eu acabei de mostrar aí para vocês.
Deixa eu pegar. Vocês estão copiando aí, pessoal? Eu vou pegar aqui os exercícios para a gente já tá fazendo isso, tá? Então vamos voltar aqui. Bom, a gente vai ter essa mesma regra para ângulos suplementares, a gente vai ver nos exercícios que daqui a pouco a gente vai estar fazendo. A soma é 180. Ângulos consecutivos são dois ângulos que se possuem a mesma origem e um lado em comum entre outros dois lados não comuns. Ou seja, ângulos consecutivos são ângulos que um está acontecendo depois do outro, tá bom? Basicamente é isso aí. Os ângulos... Opa, aqui, deixa eu voltar aqui. Né? A câmera... Ah, tá. Achei de novo. Então, ângulos consecutivos é um que ocorre depois do outro, tá? Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma reta, é uma semi-reta ou uma reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. É chamado de bissetriz. Provavelmente vocês viram isso aí no ano passado. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que são consecutivos e, ao mesmo tempo, suplementares, tá? O que significa ser ângulo consecutivo e suplementar? Significa que, além de um estar colado no outro, através de uma reta, essa reta é uma bissetriz, tá, gente? Reta bissetriz é um caso particular, mas não precisa toda vez ser bissetriz, tá? Mas eles vão ser ângulos adjacentes, um ao lado do outro, e que a soma desses ângulos vão ser 180 graus. Então, você somando esses ângulos, vai dar um valor igual a 180. Alguma dúvida? Agora, vão existir ângulos que, ao invés de estarem semi-retas, o que é uma semi-reta, para que vocês recordem? Semi-reta é uma reta que parte de um ponto específico, tá? Já uma reta, ela é infinita para ambos os lados. Então, quando nós temos duas retas, ao invés de semi-retas, quando as retas são concorrentes, ou seja, uma corta a outra, o que acontece? Nós vamos gerar 4 ângulos aqui que são identificados na figura. Então, por exemplo, nós temos o ângulo alfa aqui na direita, na esquerda nós temos o ângulo beta, e esses ângulos, eles são opostos pelo vértice, que é o título que está aqui em cima. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, então, são iguais. Consequentemente, se eu chamar esse ângulo de x e esse ângulo de y, eles também são opostos pelo vértice, então eu posso dizer que esses dois ângulos são iguais. Nos exercícios, a gente vai ver como resolve problemas utilizando ângulos opostos pelo vértice. Temos ainda... quando a gente complica um pouco mais o esquema, né, do problema, nós temos duas retas aqui paralelas sendo cortadas por uma reta transversal. Uma reta transversal é uma reta que passa cortando duas retas. Esse corte é um corte imaginário aí, tá? Não de verdade vai ter um corte. Na verdade, ele vai passar por essas duas retas, vai ter pontos em comum. Então, por exemplo, nós vamos ter ângulos que nós vamos chamar de ângulos correspondentes, tá? Então, por exemplo, o ângulo 1 é correspondente do ângulo 5, e isso só pode ser garantido se as retas forem paralelas, caso contrário, isso não pode ser garantido, tá? Então, o ângulo 1 é correspondente do ângulo 5, isso significa dizer que o ângulo 1 é igual ao ângulo 5, e para deixar na notação de ângulo, a gente coloca o chapéuzinho para vocês não entenderem que isso é o número 1, tá? Não é o ângulo de 1 grau, é o ângulo número 1. Eu estou chamando de um ângulo. O ângulo 2 é correspondente ao 6, o ângulo 3 é correspondente do ângulo 7 e o ângulo 8 é correspondente do ângulo 4, tá? Então é só você observar a correspondência deles. Ser correspondente em termos de ângulo significa dizer que eles são iguais.
Além disso, ó, esse primeiro aqui que eu não falei para vocês, ó, correspondente. O próximo são os ângulos, vamos colocar os ângulos opostos pelo vértice primeiro, ó. Então, o ângulo 1 é o oposto do ângulo 3, então eles são iguais. Mas o ângulo 1 é correspondente do 5. Então, se o 1 é igual ao 5, o 3 também é igual ao 5. Eu posso dizer que o 3 aqui está incluso. Ora, o 3 e o 7 são correspondentes, então eles também são iguais. Então, esses 4 ângulos que eu coloquei aí são iguais. Analogamente, esses que eu irei colocar agora de vermelho, ó, o 8, o 6, o 4 e o 2, eles também são iguais. Existem algumas coisas interessantes para ressaltar aqui. Nós temos os ângulos alternos internos e os alternos externos, tá? Nós temos os ângulos colaterais e os ângulos colaterais externos e internos. Bom, nós temos aí 5 coisas a ser observadas que na prática mesmo, não precisam ser tão observadas assim, basta você lembrar que eles são iguais. Os ângulos correspondentes eu falei para vocês, o 1 e o 5, o 2 e o 6 e assim por diante. Ângulos alternos internos. Então, nós vamos pegar os internos, são os ângulos que estão na parte interna das retas, ou seja, 5, 8, 3 e 2, mas os 4 não são iguais entre si. Mas eu posso dizer que o 2 ele é igual ao 8, porque ele é um ângulo que é igual ao 4 e o 4 é correspondente do 8. Então, o 2 e o 8 são iguais, tá? Como ele está falando aqui, ó. O 2 e o 8, o 3 e o 5 são ângulos alternos internos. Isso tem a mesma medida. Alternos externos. Os externos então, estão na parte externa das retas. No caso, nós temos o 4, o 1 e o 4, o 6 e o 8, e o 6 e o 7. Porém, entre si, o 1 e o 7 são iguais, ó, o 1 e o 7, vocês podem observar até no formato do desenho, o 4 e o 6 são iguais. Colaterais internos são suplementares, tá? Ou seja, eles formam 180 graus e são internos. No caso, o 8 e o 3, ó, o 8 e o 5 são suplementares, tá? Como o 3 é igual ao 8, então o 8 e o 3 são suplementares, tá bom? Então, resumindo a história, seria basicamente isso aí. Novamente, nos exercícios a gente vai ver passo a passo como que se aplica essas definições, tá? Ângulos dentro de triângulos, ou ângulos em triângulos. O que é um triângulo? A palavra triângulo, ela já nos remete ao quê? 3 ângulos. Então, é uma figura geométrica formada por ângulos não colineares, né? Além disso, são 3 pontos, dados os pontos A, B e C, não colineares, nós vamos formar uma figura geométrica chamada de triângulos, por possuir 3 ângulos. Dentro do estudo do triângulo, a gente pode destacar alguns pontos interessantes. Primeiro, os lados AB, o lado AB, BC e AC, então são 3 lados comuns. Os 3 vértices, como vocês podem ver aqui, A, B e C, que são os pontos de conexão das semirretas. Os ângulos internos, esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, e o ângulo internos, que ele colocou aqui como o ângulo E, F e G, tá bom? Eu poderia, então, chamar esse ângulo aqui de A, esse ângulo de B e esse ângulo de C, para indicar aqui o valor. Mas não necessariamente precisa ter esses nomes aí, a gente pode chamar de outros nomes. Bom, como que eu posso classificar os triângulos? Como o nome sugere triângulos, uma das formas da gente classificar, eu vou tirar o fone aqui do ouvido que eu estou ficando agoniado, são o seguinte, nós vamos ter os triângulos escalenos, os isósceles e os triângulos equiláteros. O triângulo escaleno é um triângulo, os 3 lados possuem medidas diferentes. Distintos, tá, gente? Significa diferente. Então, o triângulo escaleno, o lado AB é diferente do lado AC, que é diferente do lado BC, tá? Triângulo isósceles é um triângulo que pelo menos 2 lados são iguais. Então, nesse caso, o lado AB é igual ao lado BC, tá bom? Visualmente, a gente consegue perceber que o lado AC, esse lado aqui, ó, ele é maior do que os outros 2, tá? Então, nesse caso, a gente tem um triângulo isósceles com 2 lados iguais. Triângulo equilátero é um triângulo que possui os 3 lados iguais, possui os 3 com a mesma medida, tá?
Além desses três casos aqui de triângulos, nós podemos também classificar um triângulo como sendo acutângulo, retângulo e obtusângulo, que é em relação a um único ângulo, tá? Aqui em relação aos lados e aqui em relação aos ângulos. O triângulo acutângulo, caso tenha seus três ângulos agudos, ou seja, esses três ângulos são menores do que 90 graus, tá bom? Retângulo é um triângulo que um dos seus ângulos é 90 graus e só um dos ângulos pode ser 90, porque daqui a pouco eu vou definir para vocês quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Triângulo obtuso é um triângulo que um dos ângulos é obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Enquanto que nesse aqui, os três são menores do que 90. Resultados importantes que a gente vai estar utilizando nos exercícios em relação ao triângulo. Primeiro, teorema angular de Tales. O teorema angular de Tales diz para a gente que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus. Exemplo, se esse ângulo for 30, esse ângulo aqui for x e esse ângulo aqui for x mais, sei lá, deixa eu ver um valor aqui, 60, só um exemplo, tá, pessoal? Eu posso dizer, então, que x mais 60, mais x mais 30, na verdade, mais 30, eu posso dizer que isso aqui é 180. Então, 2x é igual a 180 menos 90, né? Porque isso aqui dá 90, ó. Então, 2x é igual a 90. Portanto, x é igual a 45, porque 45 vezes 2 dá 90. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui é de 45 graus e posso dizer que esse aqui é 60, então fica 105 graus. 105 mais 45 dá 150, mais 30, 180, tá? Claro que o formato desse triângulo aqui não dá a ideia de que esses ângulos são com essas medidas, tá bom? Mas é uma questão mesmo só de exemplo, para vocês entenderem qual que é o processo. Já já a gente vai estar fazendo exercícios. Nós temos o teorema do ângulo externo do triângulo, tá? E diz o seguinte para a gente. Se eu pego um ângulo externo, ele vai ser igual à soma desses dois ângulos opostos aqui, tá? No caso, o ângulo alfa e o ângulo beta. Em relação aos lados e ângulos, a gente pode incluir lá em cima que se um triângulo é isósceles, ele vai ter os dois lados iguais, consequentemente, os dois ângulos da base serão iguais. Num triângulo equilátero, os três ângulos serão iguais a 60 graus, porque 160 mais 60 mais 60 é igual a 180, como diz aqui o teorema angular de Tales. E num triângulo retângulo, como um dos ângulos é igual a 90, então a soma dos outros dois tem que ser 90 também, porque aí 90 mais 90, 180. Essas atividades que estão aqui, ó, estarão disponíveis para vocês lá na plataforma ao final da nossa aula. Certo? Então, deixa eu sair daqui, eu vou parar de apresentar aquela tela para vocês e nós vamos para a tarefa complementar da nossa plataforma, para eu estar resolvendo com vocês os exercícios que nela aparecem, tá? Que aí vocês já vão se habituando com o formato dos exercícios que irão aparecer dentro da tarefa mínima. Então vamos lá para o Paint, tá fazendo os exercícios que eu já copiei lá, tá? Copiei somente um por enquanto, mas já vou estar copiando os demais. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Analisando o manual de instruções do refrigerador E30, observamos um destaque para o momento de transportar. Observe abaixo o trecho desse manual sobre o transporte do refrigerador. Então, vocês podem observar aqui que ele indica que a angulação máxima em que o refrigerador pode ser transportado é de 30 graus. Tá? Então, você só pode inclinar o carrinho que vai empurrar ele a um ângulo de 30. Caso necessite transportar seu refrigerador em pequeno deslocamento, incline-o para trás ou para um dos lados com um ângulo máximo de 30 graus. Caso necessite transportar seu refrigerador em longos deslocamentos, mova-o em pé. Sabendo que o ângulo máximo de inclinação de 30 graus, a metade do suplemento desse ângulo é... Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que nós precisamos entender nessa questão é o seguinte.
Nós queremos a metade do suplemento. Então, a gente primeiro vai calcular o suplemento. Não é, pessoal, verificar o quanto de shake ele tem que tomar para ficar bombado, tá? Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o suplemento de um ângulo em termos matemáticos. O que é um suplemento de um ângulo? Então, se eu tenho um ângulo alfa, então o ângulo suplementar a ele vai formar 180 graus, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos primeiro. A primeira coisa que a gente vai calcular é o suplemento de 30 graus. Então, observação importante, a gente quer a metade do suplemento. Então, primeiro nós vamos calcular o suplemento, ou seja, 30 mais o ângulo x é 180. Então, esse ângulo x vai ser igual a 180 menos 30. E aí, 180 menos 30 é igual a 150 graus. Acabou a questão? Não. Aqui é o suplementar de 30 graus. Então, vamos calcular a metade. Calcular a metade é dividir por 2. A partir, acho que do 6º ano, a gente colocará a divisão como uma fração. Então, a gente vai dividir por 2. 150 dividido por 2, 75 graus. Agora sim, a gente acabou a questão. Calculamos o suplemento, depois a metade do suplemento. Alternativa correta. E, ok? Dúvidas? Aperta a mão aí, que eu tenho enorme prazer de poder adicionar as dúvidas de vocês. Então é só perguntar. Tudo tranquilo? Copiar no caderno. Muito bom. Vou esperar um pouquinho aí para podermos fazer o próximo exemplo. Necessariamente tem que ser de. Ou 150 dividido por 2. Seguinte NDT. Você pode repetir? Necessariamente tem que ser dividido por. Ali, o 150 dividido por 2 para. Porque ele tá. Porque, Maria, pra gente. Metade, tá vendo aqui, ó? A metade dividida por 2. Se tivesse escrito assim, ó. O do suplemento por 3. Se ele tiver quarto, a gente teria que dividir por 4, entendeu? Se falasse o suplemento dividido por 5. Se ele dissesse o dobro, a gente multiplicaria por 2, o triplo por 3, o quádruplo por 4 e assim por diante, tá bom? Então, só para a gente relacionar aí. Continuando, deixa eu fazer aqui embaixo, vamos para o nosso segundo exemplo. Ele é um exemplo um tanto quanto difícil do que esse de ver, tá? Nessa questão, diz assim, item a seguir considere S, T, U e V, tais que as retas S e T e o segmento AC são paralelos e que a reta U e V são paralelas, tá? É claro que do jeito que está aqui, gente, não vai ficar tão fácil da gente visualizar, porque está pequeno. Deixa eu dar um zoom aqui, tentar dar um máximo de zoom. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui com a resolução maior.
Então, vamos lá resolver, tá? Eu vou passar aqui do lado para a gente conseguir resolver a letra A aqui do lado. Tem um espaço bem bacana aqui para a gente estar resolvendo. Bom, a gente quer calcular esse ângulo alfa e ele só indica para a gente aqui o valor do ângulo de 66 graus, tá? Eu vou só remover esse A daqui para ficar mais simples a visualização. Gente, nesse caso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui essa reta, tá? Como exemplo. Aí eu vou vir aqui, ó, vou copiar essa reta aqui em cima, tá bom? O que eu estou fazendo aí? Eu tenho uma reta que eu suporte calcular esse ângulo de maneira mais simples. Porque se aqui comigo, ó, esse ângulo aqui, ele é 66 graus, tá? Esse ângulo é 66, esse ângulo aqui vai 66 graus, vai ficar faltando somente um pedaço aqui. Mas como que eu vou calcular? Também, se esse ângulo é 49, ó, esse aqui também é 49. Se esse ângulo é 49, então aqui vale quanto? 49. Então, o final é alfa é igual a 66 mais, tá? Aí só aqui, ó. Mais 6, 15, fica assim. 6 mais 4, mais 1, 11. O valor do ângulo alfa e 15 graus. Entenderam? Viu como não dá muito trabalho? É só você aprender a interpretar, né? Visualmente, como que a gente deve fazer. Ah, e só lembrando da notação que a gente aprendeu, né? Ó, esse ângulo é oposto pelo vértice desse aqui. Esse ângulo aqui, ele é correspondente desse aqui, e esse aqui também é correspondente desse, ou alterno interno, tá? Professor, por exemplo, eu tenho que passar essa linha, vamos supor, imaginária, porque na verdade ela não tem ali, né? Uhum, para ajudar a resolver. Ah, sim. E abaixo o ângulo vai de todos, porque tem a mesma medida. Tá. Porque eles são correspondentes. Ó, para a letra B, eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Na letra B, eu vou aqui embaixo, para vocês. Ficou bem pequenininho, né? Deixa eu dar uns. Na letra B, a gente precisa também calcular o ângulo alfa. Tá aqui. Aqui, vou tentar seguir o mesmo protocolo, ó. Vou ir essa reta. Eu posso pegar de baixo também, tá? Sem problema algum. Eu posso pegar de baixo. Por que eu posso pegar de baixo quanto de cima? Porque tanto de baixo quanto de cima, elas são paralelas. Isso significa que elas possuem a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Na verdade, mesma direção. O sentido, estou falando sentido aqui só porque eu estou falando direção e sentido da física, mas é só a direção. Elas são horizontais, as duas, e por ter a mesma direção, tanto faz você pegar uma com uma outra, o resultado vai dar o mesmo. Se eu pegar essa aqui embaixo e aqui, ó, elas vão coincidir, tá bom? Elas vão coincidir no 100% aqui, eu não estou fazendo isso de forma perfeita, tá? Vocês não vão perceber em cada aqui, dá de perceber um erro aqui, ó. Mas, enfim, como que a gente vai com essa questão? A gente tem um ângulo de 31 graus
e nós temos o ângulo de 70 graus e o de 68. A gente quer essas medidas, ó. Então, uma das coisas que a gente pode, por exemplo, eu vou trocar para azul, a gente diferenciando as retas. Então, eu posso, por exemplo, dizer que esse ângulo aqui, ó, é o de 31 graus, e por consequência, ó, esse ângulo, se eu sigo aqui, ó, esse aqui vai ser 31 graus também, ó. Tá? Esse ângulo é de 31 graus. Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar outra reta, vou fazer verde aqui, ó, e eu passar aqui, bem aqui, eu posso, por exemplo, vamos pegar o verde de novo, eu posso, por exemplo, que esse ângulo aqui é o de 74 graus. Professor, para que eu estou fazendo um ângulo de 74 graus? Porque esse ângulo aqui não é o oposto desse, ó. Eles não são opostos. Se esse ângulo aqui é o oposto desse, então esse aqui é 74 graus. Só falta eu achar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Como que eu faço para encontrar esse pedacinho? Vamos lá. Ó, se esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de X. Se esse aqui é 68, ó, esse pedaço aqui é 68, então quanto que vale esse pedaço? Gente, não necessariamente só existe uma forma de chegar nesses resultados, tá? Podem existir várias formas que pode ser mais fácil ou difícil, depende do ponto de vista, depende da experiência de cada um. Mas nesse caso, eu vou seguir esse raciocínio aqui, porque eu tô achando, porque é o que eu estou conseguindo fazer, né? Vamos colocar assim. Mas seria basicamente o seguinte, é como eu estou achando que raciocinando mais fácil dessa maneira. Então, por exemplo, ó, se esse ângulo é 68, esse daqui de dentro vai ter que ser 112 graus, ó. Esse pedaço aqui de dentro. Por quê? Porque 112 mais 68 vai formar o ângulo de 180. Ó. Então, esse ângulo aqui seria 180 graus no todo, mas eu não preciso dele. Ou, se vocês preferirem, tá? Para ser mais fácil, se esse ângulo aqui é 68, esse ângulo aqui é 31 e esse ângulo é x, então eu sei que x mais 31 tem que dar igual a 68, por causa da propriedade do ângulo externo. Tá vendo que aqui formou um triângulo? Então, pela propriedade do ângulo externo, x mais 31 tem que dar o ângulo externo, que é 68. Ou seja, deixa eu voltar, deixa eu mostrar o da apostila, que aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso que eu estou falando para vocês. Que essa parte aqui da apostila que eu havia comentado para vocês. Essa parte aqui, ó, gente. Ó, ângulo externo é igual a dos dois ângulos opostos, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, o ângulo externo, que é o 68, é igual à soma dos outros ângulos opostos, tá? Não é o que está do lado dele, é o que é oposto a ele. Então, nesse caso, o x vai ser igual a 68 menos 31. Esse x aqui foi eu que chamei, tá? Não tem na questão. Subtraindo fica 37 graus. Logo, então esse ângulo x aqui é 37, então o ângulo alfa fica igual a 74 mais 37. Somando os dois, o resultado vai dar 11, vai 111 graus. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos embora, né? Copiem aí para eu pegar. Bem legal de resolver exercícios. Ele instiga o nosso cérebro a ter criatividade para aplicar as fórmulas e tudo mais. Eu acho que a internet de vocês está lenta, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Às vezes, professor, dá muita falha Ah, no celular aberto.
Eu tô A achando. internet tá horrível. Porque para mim, por exemplo, ó, vocês estão todos parados. Estão todos parados. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Desliguem as câmeras de vocês para pesar menos aí. Estou liberando vocês para desligar a câmera para pesar menos a internet, tá? Eu vou desligar a minha também aqui. Vou deixar só a apresentação para ver se pesa menos aqui no decorrer, para não ficar travando, tá? Copiem aí. Vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem para a gente fazer o próximo exemplo. Então vamos lá para o próximo exemplo. Ele é bem legal. Ele é simples, mas tem um contexto legal aqui para a gente resolver. Esse aqui embaixo. Olha só. Walter usou fitas de papel para fazer as letras de seu nome. Então, ele escreveu o nome dele, Walter. Para produzir a letra V, ele dobrou a fita de acordo com o ângulo indicado. Então, deixa eu dar um zoom aqui só nesse ângulo, só nessa figura aqui, que a gente vai estar usando ela para resolver. Tá? E aí ele fez isso aqui, ó. Nós temos, se vocês observarem, nós temos um ângulo X aqui e nós temos o ângulo de 105 graus aqui. A pergunta é quanto que vale a medida do ângulo X, tá? Para simplificar aqui o nosso problema, para simplificar não, de maneira direta, eu vou chamar esse ângulo aqui de, tá? Deixa eu, não, acho que não vai dar certo, usando o Y não vai dar certo não, deixa eu pensar aqui melhor. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar simplificar esse desenho sem o V, tá? Só com as retas para melhorar aqui a nossa visualização. Tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou até pegar como base o desenho. Então vai ficar mais ou menos assim o nosso ângulo, ó. X 105 graus. Tudo tranquilo até aí? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar agora e vou criar esse ângulo aqui, ó, como um auxílio para a gente, tá bom? Formando esse triângulozinho, vocês podem ver aqui, mais escuro, ó, essa parte mais escura aqui dentro. Uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ele vai ser 75 graus. Esse triângulo não, esse ângulo. Por que, professor, que é 75 graus? Eu quero saber por quê. Porque se esse ângulo aqui é X. Então, se esse ângulo de baixo é X, esse de cima, obrigatoriamente, tem que ser X também, tá?
Então, resumindo, nós vamos ter o seguinte: o ângulo X, vou colocar aqui, é igual a 180, tá? Portanto, o X tem que ser igual a 30 graus. E aí, 30 mais 150 dá 180, tá bom? E aí a gente finaliza a questão. Copie. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Professor, eu já caí 3 vezes. Eu também, É, eu perdi Já todas caiu. Oi. Oi, voltou, Voltou. Camila. Ave, cara, não tô aguentando mais isso, não. É, tá difícil. Internet boa Hoje, da a, cidade. hoje a internet está bem complicada de trabalhar. Então, deixa eu voltar aqui, gente. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Dessa que a gente já fez. A gente já fez essa tarefa complementar número 1. Oi, Professor, oi. Eu tô só caindo aqui. eu também. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto que vocês estão me ouvindo, vamos fazer assim. Eu vou passar a atividade do livro para vocês fazerem. Tá? Na nossa próxima aula, eu começo a aula fazendo as correções. Que aí me cobrem, anotem aí na agenda de vocês. Pedir para o professor começar a aula resolvendo as questões com vocês. Porque esse é um conteúdo muito legal. Então vamos fazer assim. Não está caindo direto. Eu não consegui nem falar, não. Eu não estou conseguindo nem abrir a página de exercício. Ele cai. Aqui também. Tá? Então, vou encerrar a aula por aqui. Vocês vão ter 30 minutos aí para estar fazendo atividade. Se conseguirem também, mas façam no livro, depois vocês passem lá para a plataforma para poder ganhar a pontuação, tá certo? Não deixe eu interromper a gravação. Pessoal, daqui a pouco a gente vai tentar retornar para a aula de física, então, com bons estudos.